Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Especial Informação aqui na MBC. A esta hora devíamos estar a exibir o programa Comissão Política, mas decidimos, por uma questão de oportunidade mesmo, trazer aqui Especial Informação, tendo em conta a possibilidade que surgiu de entrevistarmos o Dr. Alfredo Magomice, ele que é membro do Conselho Nacional da Renamo. Há uma semana esteve cá o membro sénior da Renamo, António Muxanga, que colocou aqui em causa a liderança do partido, mas que ele não faz parte do Conselho Nacional, e decidimos convidar o Dr. Alfredo Magomice, que é membro deste órgão que esteve reunido recentemente em Nampula, onde era suposto a família da Renamo sair de lá unida, com uma estratégia de fazer oposição ao governo, mas também de trazer propostas para contribuir no processo de desenvolvimento. O fato é que a Renamo não está bem nos últimos tempos. Temos estado a reportar, mesmo aqui na MBC, mas também nas redes sociais, situações de invasão de sedes por parte de grupos de militantes da Renamo que reclamam pela exoneração ou a destituição ou renúncia de Yusuf Mamad da presidência da Renamo. Ainda esta quinta-feira tomamos conhecimento que na Matola este movimento terá invadido as instalações e tomado, digamos, a posse das mesmas e contestando o Sufumado. Dr. Alfredo Magomice, vamos falar um pouco da Renamo, mas também é um cidadão político, já foi deputado, mas também já foi porta-voz da Comissão Política da Renamo. Vamos também refletir um pouco sobre o país. Sim. Mas a grande questão que eu queria lhe colocar mesmo é membro do Conselho Nacional da Renamo. Como é que vê a situação do seu partido perante este agudizar da crise? Afinal de contas, em Nampula foram fazer o quê? Bom, muito obrigado por este convite e permita que, por meio das câmaras e microfones desta televisão, possa agradecer a Deus, saudar os moçambicanos, saudar a si, agradecer pelo convite e a toda a equipa que lhe acompanha. Bom, como dizia bem, membro da Renamo, sim. Em Nampula fomos porque, segundo o comando estatutário, a Renamo deve realizar 2 reuniões do Conselho Nacional por ano, reuniões ordinárias. E aquela era uma delas, por sinal a primeira deste ano e a primeira de grande envergadura depois das eleições desastrosas de 2024. A ideia era, naquela reunião do Conselho Nacional, fazer-se não só a avaliação do desempenho do partido nas eleições, mas também fazer a avaliação do decurso do ano, porque assim não tinha sido feito. Este era o propósito. Mas também analisar a situação, a vida política do partido, tendo em conta o momento e a turbulência que o partido vive. Em linhas gerais, era isso. Haviam outros pontos, mas os mais destacados. Mas foi possível discutir essas questões todas nessa reunião? Houve discussão? Houve debate? Bom, não gostaria de entrar em pormenor sobre a discussão destes pontos na reunião, mas o que gostaria de dizer é que, como pode ver, pela grandeza e importância dos assuntos, o tempo foi bastante incipiente para, com profundidade e, acima de tudo, maturidade necessária, discutir pontos tão relevantes e para um partido tão grande como a Renamo. De tal forma que aquilo que foi tocado foi superficial, não tendo sido suficiente para ir à profundidade daquilo que se desejaria e dali poder-se partir para uma solução ou o desenho de uma estratégia para fazer face aos momentos subsequentes. Mas o Dr. Magomice era tido, pelo menos do grupo que apoia o Sufumado, era tido como um dos agitadores da crise e depois apareceu aí num movimento de reconciliação com o presidente. Já está reconciliado com o Sufumado ou não é por isso? Talvez corrigir, não era tido.
O próprio presidente acusou-me 2 vezes publicamente, né? Não era tido. Ele afrontou-me, primeiro foi na reunião dos desmobilizados, no seu discurso de encerramento, atacou diretamente a mim, ao general Elias, ao Dr. Muxanga, como financiadores do grupo de subversivo. E, subsequentemente, ainda ele deu uma conferência de imprensa, provavelmente uma televisão privada ou um canal em que também fez a mesma afronta, até jurou. Qualquer das formas, não é isto que a mim me inquietava. O que me inquietava, como sempre disse, ele conhece, sabe qual é a minha forma de ser. Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Ele sabe o quão não concordo. Eu estive com o presidente Ossufo cerca de, se não for 8, são 9 anos na comissão política, desde o presidente da Câmara até o tempo dele, e era minha característica. Nunca estive contra a pessoa do Ossufo Momade, nunca estive contra a pessoa do general Ossufo Momade, mas sempre que senti que o presidente da RENAMO, Ossufo Momade, estava a tomar decisões erradas, nunca escondi a minha posição contrária. As atas relatam por si, tudo está muito bem documentado, nunca concordei. Quando ele, como presidente, determinadas decisões foram tomadas e aquilo acabou saindo da esfera da comissão política para os níveis em que chegamos e aquela afronta. De tal forma que a palavra reconciliação pode não se aplicar melhor, porque não tenho problemas pessoais, particulares com ele. E o que houve, já agora, muito obrigado por esta pergunta e oportunidade de esclarecer, não houve reconciliação. Aconteceu um determinado momento emotivo em que ele foi tomado de emoção, fez como é que eu diria, é um arranjo assim improvisado, mas pronto, querendo ou não, ele é presidente para todos os efeitos jurídicos. Quando ele se solicita, há que obedecer de um lado. Por outro lado, é mais velho que eu, é mais antigo que eu. Quando ele solicitou, não tinha como que não aceder à chamada dele. E como pode ver, acho que vocês têm imagens, não houve espaço para cada um falar ou contar aquilo que lhe torna diferente do outro. Mesmo se assim fosse, o contexto não seria aquele. De qualquer das formas, ele prometeu que daria-se tempo para conversarmos e ver o que nos torna diferente quanto à gestão do partido. Mas estamos à espera até... Desde que voltaram de Nampula, ainda não houve esse... Nem telefone, nem chamada, nem SMS, não. Então, aquele exercício, podemos chamar, foi teatral, digamos assim, para acalmar as hostes dentro do Conselho Nacional. Não... Se ele prometeu que ia fazer a reconciliação, sim. Não tiveram nem espaço para exprimir a vossa opinião dentro do Conselho Nacional. Depois daquele ato que chamou assim também o general da Câmara, não houve. Dia 17, naquele Conselho Nacional, realizou no dia 16. Sim. No dia 17 teríamos um dia celebrativo, comemorativo do partido. Nem tive o privilégio de fazer o convite no sentido de manifestação, de que o que havia feito era mesmo intencional. Mas, de qualquer das formas, segundo as informações também que nos colocam, ele foi pressionado neste sentido. Se for a perceber, aquele Conselho Nacional, para além dos fundos próprios da RENAMO, houveram parceiros que financiaram. E estes parceiros, em parte, colocavam a questão de uma RENAMO unificada, uma RENAMO que houvesse união e entendimento. Era esta a pressão que vinha de fora. Por outro lado, também, se lembrarem, antes ou do início da sessão, eu fui barrado de entrar na reunião, mesmo com o direito como estava. Mesmo sendo membro? Mesmo sendo membro, apareceu
Pareceram pessoas que não os conhecem em termos de exercício de funções a impedirem a minha entrada. Como é que deu a volta a essa situação? Bom, fiz diligências com todos, fiz diligências com a secretária-geral, fiz diligências com o presidente da mesa do Conselho Nacional, Dr. Mantegas, mas quem depois deu a ordem foi a doutora Angelina, que permitiu que eu entrasse, como a Angelina mesmo da Comissão Política. Então, essa pressão criou nele a ideia de encenar aquela situação, de tal forma que claramente não houve reconciliação nenhuma. Aliás, a questão não é reconciliação. A palavra correta é encontrarmos formas corretas de gerir o partido para que seja um partido da oposição, para que seja um partido capaz de ocupar o seu espaço político e, acima de tudo, mostrar a sua capacidade para liderar o país desde as autarquias, os distritos, províncias até a nação. Isso que é a única diferença na forma como pensamos e achamos que o partido deve ser gerido. Para além disso, não há motivos, não há coisas para evocarmos. Mas, na sua opinião, Dr. Magomez, uma das questões que essa ideia de que é financiador da crise interna, é que paga aqueles desmobilizados para andarem nas sedes, trancarem as portas, é verdade isso? Não. É assim, eu conheço o presidente Oussoufou Momad. Em algum momento também a influência das nossas línguas nacionais, o vocabulário pode ser escasso. E quando é escasso, podem palavras inapropriadas serem. Eu acho que ele não queria dizer financiar, não é? Não sei como se diz apoiar e financiar é macua. Provavelmente seja o vocábulo, possa ser equivalente ou correspondente. Porque ele conhece a minha condição financeira, eu tenho a ideia da condição financeira dele, então não vejo como é que posso ter a capacidade para um movimento desse. Qualquer das formas, eu acho que ele queria dizer que o Magomez apoia mas como eu disse, a questão do léxico linguístico... Mas o Magomez apoia esse movimento? É assim, a partir do momento em que eu fui candidato presidencial em Alto Molokwa, significa que, e tive votos, significa que há um grupo dentro do partido que concorda comigo. De qualquer das formas, no final das contas, todos aqueles em que estivemos candidatos somos da oposição interna. Então, nisto, há um partilhar do pensamento, da ideia de que, dentre nós, haveria um melhor do que o presidente em exercício. Nisto, não há como, né? Há simpatia por uma outra ideia. Doutor Magomez, uma coisa é essa oposição interna, com base nos estatutos, criar uma corrente interna, outros chamam de tendência. A outra coisa é apoiar este movimento que parece desordeiro, invade instalações, queima a camiseta. Há dias estava a queimar a camiseta com a imagem do presidente. Identifica-se com esta forma ou acha que aquela forma, os membros que pautam por aquela postura atingiram o limite, digamos assim, da intolerância em relação ao desgelo político que o partido está a viver? A forma como coloca pode não condizer com a realidade. Imaginem que sejamos irmãos, cada um tem sua casa, tem a minha casa. No dia que foram para a casa os nossos filhos forem para a casa dos avós, algum deles é dono da casa? Não. As pessoas que estão a fazer aquilo são pessoas muito bem identificadas e conhecidas dentro da RNAM. Eu vi nos últimos dias ter aparecido o general Chapepa. O general Chapepa é mais antigo na RNAM que até o malogrado presidente Jacama. Muito mais antigo que o atual presidente da RNAM, Oussoufou Momad. Então, é esta pessoa que você vai dizer que é subversiva? Essa pessoa não é da RNAM? É muito difícil discutir, colocar as coisas nestes termos. Quando vejo o general Chapepa, vejo tantos outros, são pessoas que têm a causa da RNAM. Agora, a questão de encerramento, a questão de queimar,
Na minha língua, tem-se dito que não pode bater o gato com portas fechadas. Tem que deixar sempre o gato para fugir. O extremar de posições faz com que haja este distanciamento longo. Por exemplo, ocupou-se a sede nacional. Qual era a razão de chamar-se uma força de intervenção rápida, altamente equipada, do ponto de vista militar, para atacar pessoas que não tinham nada? Por que nós vamos questionar que aqueles são agressivos? Mas a resposta que o próprio partido, que o presidente deu a seus colegas, muitos deles, foi aquela. A gente que não tem membros, a gente que perdeu partes do corpo naquela ação. Então, é muito difícil avaliar quem está a cometer o erro. De qualquer das formas, sempre quando o fraco é amolestado, há uma simpatia normal que inere da natureza humana, sempre de proteger o mais fraco. De tal forma que aquele ataque violento, brutal, das Forças de Defesa e Segurança a pessoas na sede, tornaram o presidente Ossufo um monstro dentro de nós. E de qualquer das formas, a maioria de nós tem que simpatizar com quem sofreu. É isso, não tem outra maneira. Aquele ataque foi brutal. Brutal e desnecessário. Então, não tem como, do ponto de vista emocional, não se simpatizar com aquelas pessoas que assim sofreram. Não necessariamente diga-se que estejam certos ou não. Do que se sabe, até aquele dia não tinha havido algo destrutivo ou algo que pudesse criar danos, quer materiais ou humanos, gravíssimos. Era questão só de diálogo. Mas a resposta foi severa. Aliás, foi extremamente, não sei se pode-se dizer, extremamente dura ou extremamente extrema. É uma ideia da corrente que defende o presidente Ossufo de que há que deixar o Ossufo Mamadi terminar o mandato em 2028, 29. E depois disso, ele já disse que não vai ser candidato e qualquer candidato pode se apresentar ao processo eleitoral. O deputado Michanga esteve aqui na semana passada, dizia que esta ideia é absolutamente perigosa e danosa para o partido, no sentido de que o partido precisa eleger uma liderança antes de entrarmos no calendário eleitoral, nos próximos ciclos eleitorais. Partilha dessa ideia. Bom, antes, permita saudar a coragem e, sobretudo, a forma como o presidente Ossufo trouxe lufada de ar quando, naquele dia, anunciou que não seria candidato no próximo Congresso. E lembre-se, parece que foi 1 ou 2 dias antes do início do Conselho Nacional. Ficamos todos com a expectativa de que o Conselho Nacional traria resposta para aquilo que é a ansiedade de muitos membros, simpatizantes e do povo moçambicano. De qualquer das formas, solidariza-me com a decisão que ele tomou, apoio a ideia de que ele não deve ser candidato. Agora, a questão que está aqui é que o presidente Ossufo tem que ver o que aconteceu. A Renamo saiu do 2º para o 3º lugar. E há o povo está a dizer alguma coisa sobre o que deve acontecer com a Renamo para que a Renamo possa ter o desempenho que necessita. De qualquer das formas, qualquer candidato que vier a realizar seu congresso e passar um outro candidato, é uma pessoa que é diferente de Ossufo, que minimamente é conhecida, há de vir uma nova pessoa. Esta pessoa tem de trazer uma nova dinâmica. Primeiro é projeção, é o pensamento estratégico de como reorganizar a Renamo, tendo em conta que o contexto político mudou bastante. Não só porque a Renamo foi preterida para a 3ª posição, mas também sabemos o que aconteceu nos últimos 4, se não 5 meses. O xadrez político ganhou uma nova dinâmica e tem novas exigências. Significa que o novo presidente tem que conceber uma estratégia que permite recolocação de uma Renamo num contexto tão competitivo como ele é agora, do ponto de vista da marca da Renamo. Apesar de implantado todo o território nacional, há aqui uma alteração, diria eu, da forma como a política é absorvida e é feita.
esta pessoa tem que fazer isso. Esta pessoa tem que também ter um momento de lançar-se ao eleitorado, ao povo, que mais tarde será o eleitorado, lançar a imagem e até relançar a própria imagem do partido. E isto, um partido com poucos recursos, do ponto de vista financeiro e materiais, não faz isso em menos de 2 anos. 2 anos é o tempo mínimo necessário para que o novo presidente, se vier, tenha espaço para conceber a estratégia e transmitir à equipa de trabalho a estratégia e dali se relançar ao terreno, ao trabalho. É o tempo mínimo. Agora, o pedido e o desejo de muitos de nós é, uma vez que o presidente Rousseff não vai ser candidato no próximo Congresso, por que ele não preparar a transição já, convocando um Congresso, para que essa transição seja feita de tal forma que o novo presidente, que será nosso todos, incluindo a ele, tenha espaço para trabalhar, para trazer mais pujança, mais força para o partido. Este é o pedido que está se fazendo. De tal forma que a colocação que o colega Mochan, como disse, acho ela muito bem acertada. Aliás, muitos de nós pensamos assim, que tem que haver o tempo do próximo candidato ter espaço, não só de concepção, mas também de, passa a expressão, vender a imagem, como se diz na gíria. Então, nisso, eu acho que o tempo está ficando cada vez escasso e crítico para aquilo que se pretende. Já devíamos estar neste processo de sucessão. Aliás, ele já iniciou ao anunciar que não será candidato. O que falta é só mais um bocadinho de coragem para marcar o Congresso. Estaremos todos entendidos, estaremos todos, digamos, unidos na mesma visão para recolocarmos nos carris o nosso partido. Mas é uma ideia, está aqui a colocar, é uma ideia de que, por exemplo, a tese legal de que não vai haver Congresso antes de 2029. Vocês, como membros do Conselho Nacional, de acordo com os vossos estatutos, tem uma percentagem aí de membros que Sim. pode forçar a realização de um Conselho Nacional, de um Congresso. Por que vocês não tomam essa iniciativa? Bom, uma ou duas razões. É um pensamento pessoal. Nós fomos para o Congresso passado sob pressão dos tribunais. Sim. Se lembra, o presidente daquele partido, sim, quando era membro, levou o presidente aos tribunais, sim, para a realização do Congresso. Eu acho que é mister, é sábio, é inteligente, é louvável que não cheguemos a tratar os nossos assuntos em tribunais. É muito bonito, desejável que o presidente Rousseff dê-se o privilégio de conduzir a sucessão, conduzir o processo de mudança da sua presidência para o novo presidente. Isso vai trazer dignidade não só para o partido, vai trazer dignidade também para ele. De tal forma que o extremar da posição de um lado, como dizíamos, ele com o epíteto, com o nome, com o sobrenome que tem de general do presidente, devia mostrar a ideia de projetar, lançar o partido para uma posição mais cômoda e reduzir o número de fricções. Os mais velhos devem assim proceder e agir. Ele devia dizer, ok, o partido chegou onde chegou e a culpa se atira a mim. Por que não dar espaço à nova visão, à nova gente, mas que eu esteja daqui atrás a orientar uma e outra situação? É bonito que a gente tem visto nos outros partidos. Eu tinha visto, por exemplo, um país próximo, Portugal, quando há Conselho de Estado, encontra Ramalhenes, todos aquilo em Portugal. É bonito. A história, a memória institucional fica preservada, há um respeito que até posições extremadas, quando aquela gente fala, podem ser abafadas no sentido de que o país é nosso todo. E também ele pode muito bem trazer a ideia de que
Ei, cometi erros, ou há erros, ou vocês perceberam-me mal, de tal forma que foi tido como colocou, cometeu o erro, mas estou aqui para uma transição suave, uma transição séria, uma transição breve, de tal forma que o próximo nosso candidato possa ter tempo e possibilidade de trabalhar. Mas e se o SUF não convocar esse congresso, o que vão fazer? Vão se resignar a esta fatalidade, sendo certo que poderão caminhar para uma outra estrondosa derrota? Como é que é? Qual é o seu plano? Não tem como. Ele já anunciou. Eu acho O que o SUF pronúncio... anunciou que quer cumprir o seu mandato até 2029. Não falou de nenhum congresso. Não disse que quer concluir o seu mandato. Muitos que especulam que ele quer concluir o seu mandato, mas ele foi lacônico a afirmar que não será candidato ao próximo congresso. E quando é que será realizado o próximo congresso? Nisto, em política, nem tudo se diz. Então, o que é preciso agora é que ele compreenda que a situação está gravíssima. De tal forma que, neste momento, e pelo que estamos a ouvir, dizia muito bem que o grupo contestatário tomou a sede da delegação provincial de Maputo, província, esta tarde. Significa que, a ser assim, já será Maputo, província, Inhambane, Manica, Tete. 4 províncias que não têm ligações diretas, não têm o comando direto com o presidente do partido. Para todos os efeitos, factualmente, o SUF já não é presidente do partido, senão apenas juridicamente, porque ele é que tem a assinatura ou a entidade reconhecida pelo governo. Mas factualmente não há. Daí a pergunta é, vale a pena manter-se na posição por conta só nominal? Mas qual seria o interesse pessoal, qual seria o interesse político de alguém que assume hoje uma função e diz que defende a Renamo, a preferir que esta Renamo definha-se, degenere-se, morra lentamente até 2029. Não estou a ver o presidente do SUF a fazer isso, de tal forma que o mínimo de consciência que ainda resta na memória das pessoas, tanto os que estão próximos dele como os outros, vai vencer para trazer a ideia de que, mais do que nunca, a Renamo não tem mais que 3 meses para convocar um congresso. Daqui a 3 meses tem que convocar? É minha observação. Por isso eu falo de 2 anos. Está falando de 90 dias. O Buxanga falava de até o Natal. O Gomes fala de 90 dias. Convocar o Congresso. O Congresso. Sim. Para a realização, portanto, para a realização da eleição do novo presidente ou do candidato? Não, os nossos estatutos são... O presidente ou o candidato? Eu acho que o interesse agora é presidente do partido. O candidato normalmente é proclamado, é eleito, é indigitado, é recomendado quando há eleições. O que temos é o que tinha sido, é o que era tradicional. É o que era tradicional. O que o partido neste momento precisa é o presidente do partido. Neste momento não tem presidente? É o presidente que não tenha a roupagem do presidente do SUF. O presidente do SUF tem uma marca altamente desgastada. O presidente do SUF, o seu nome, a sua figura, o seu epíteto estão completamente, diria, pintados de uma mancha que não traz esperança. E como eu dizia, factualmente vai ser difícil que o presidente do SUF volte a ser presidente da Renamo, embora possa manter o título por conta da força da lei. Se calhar antes de irmos ao intervalo, é uma questão que eu queria perceber. Essas pessoas que apoiam o SUF em torno do presidente, ganham o quê, sinceramente? Porque os números eleitorais, por exemplo, são claros. A Renamo teve uma derrota muito pesada. Extremamente pesada. E não fez uma autocrítica até agora sobre isso. Mas, estranhamente, há pessoas que apoiam de uma forma vigorosa o presidente, até nas redes sociais. O que ganha-se nisso? Porque o partido está a definhar, não há dúvida. Mas
eu queria perceber mais como é que funcionam as lógicas internas lá da acomodação, isso e aquilo, dentro da Renamo. Esta pergunta também eu tenho afeito em mim mesmo. O que é que ganham aquelas pessoas? Mas eu acho que podíamos dividir-se em 2 ou 3 grupos. Há um grupo de gente que precisa de sobreviver. E quando precisa de sobreviver, qualquer coisa que vier é suficiente para fazer qualquer coisa. Temos visto mesmo na nossa vida, se alguém, por exemplo, aceita entrar numa fossa e limpar, dirias que ganha o quê? É o nível de vida em que ele está. Mas já quem diz, não, eu não posso fazer esse tipo de trabalho. Este é um grupo. Há um grupo que, pelo nome de lançou-se e ganhou uma projeção. E é um grupo que é simpático por razões que podem ser de índole social, de índole social. Acho que não Há tribalismo, não? Não. Há um aspecto que nós temos que atacar com muita frontalidade. E, sem falar do tribalismo, queria falar do racismo. Todos nós somos racistas. Não há quem não é racista. No dia que tu fores, por exemplo, para um país em que a maioria é branca, o primeiro negro que tu veres, vais saudar a ele. Somos racistas. Eu sou ndau. Se eu estiver aqui em Maputo, no Chapa ou onde, se eu ouvir o sotaque de um Sena, de um ndau, terei a ousadia de o aproximar e o saudar. Isto não é tribalismo, isso é manifestação cultural. Então, não diria que há tribalismo, mas é muito provável que eu tenha simpatia com alguém que fale a minha língua, mas não necessariamente que o apoie, não é? Mais ou menos isso. Não falaria do tribalismo como tal, porque se houvesse tribalismo, o presidente Ossufo não seria presidente da Renamo. Não seria presidente da Renamo. As pessoas que apoiaram o presidente Ossufo no seu primeiro mandato, na sua maioria, não são de Nampula, muito menos de Zambeze. Não é? As pessoas que se deram, ele sabe muito bem, não é pelo tribalismo. Não. Mas depois estão arrependidos. Não se pode arrepender. Fez-se uma atividade que era importante e que tudo indicava que tinha que ser assim. Agora, ele que não está a fazer bem o seu trabalho. Isso não pode levar-se ao arrependimento. Não, de forma alguma. De forma alguma. Há alguma coisa que, pronto, ele fez, não se pode ver, porque nós sabemos o que seria com o outro também, que entraria. Então vamos, neste momento, se calhar, obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde iremos continuar a discutir, mas depois vamos passar para a discussão naquilo que são também os temas nacionais, que dizem respeito ao país, não só ao Partido de Renamo. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do programa Especial Informação aqui na NBC. Doutor Magomisi, só para fecharmos esse tópico, eu queria perceber, falou aqui da questão das tribos. Na Renamo sempre houve aquela ideia de que os ndaus, os senas, é que tinham maior ascendente durante o tempo da liderança do presidente Dhlakama. E, curiosamente, o senhor Ndau estava na comissão política, mas quando mudou de liderança já não está lá. O que levou à sua saída? A Renamo funda-se e instala-se na província de Manica. Na província de Manica tem 2, se não 3 etnias. Ndau e Sena. É um bocadinho... Ao se fundir significa que os primeiros soldados mais competentes que a Renamo teve eram Ndaus. Então, para abrir a zona sul,
que eram Xanganas, Chopes, Rongas, ou a Zona Norte, que eram Chuabos, Máquas. Não podia encontrar-se naquela altura um Chuabo, um Sena, porque o núcleo era daquela zona. De tal forma que há de perceber que os primeiros soldados que vieram para o sul ou que foram para o norte eram dirigidos por soldados ou comandantes de onde o movimento ganhou força. É apenas simplesmente isso. Agora, em relação à minha extensão, eu estou a seguir uma carreira dentro do Partido Renamo. Comecei de lá de baixo. A comissão política é o ponto mais alto, mas desempenhei várias outras funções, não é? Só que a que se vê é essa. E mesmo nessa da comissão política, eu acho que até tardou por conta disso, mas também chegou um momento que o presidente da Câmara não tinha como... estava demais escancarado. Eu fui à comissão política com o presidente Afonso de la Gama, fui à comissão política com o presidente Ossufo Momade. Essa era a questão que eu queria colocar. Depois, o que aconteceu? O que aconteceu, como eu disse, que era um disse, dos maiores apoiantes do Ossufo Momade. eu sou apoiante do partido, sou apoiante das linhas orientadoras que levam ao fortalecimento da Renamo e que conduzem o Renamo para governar autarquia, distrito, província e o país no geral. Qualquer coisa diferente disso não vamos nos entender. Eu não tenho rancor com o presidente Ossufo Momade, mas não concordo plenamente com a forma como ele tomou muitas decisões dentro do partido. E é isso que fez com que eu perdesse o lugar na comissão política. Mas porque não sou falso, sou sim ou não. Não podíamos coabitar. É simplesmente isso. Não és um bajulador? Não sou. Não é meu caráter. O Ossufo Momade, então, está a dizer que o Ossufo Momade quer ser rodeado por bajuladores? Não sei. Eu estou a dizer, o que me fez sair da comissão política foi porque divergimos claramente na forma como ele orientava ou orienta o partido. Eu digo uma coisa. Depois do Congresso Alto Moloco, eu esperava que o presidente Ossufo dirigisse um comício em Alto Moloco, a reafirmar a sua posição. Fui reeleito para presidente do partido por mais um mandato e relançar a sua campanha. Não fez isso. Foi a Nampula. Devia ter realizado um comício, mega comício em Nampula, a relançar a sua campanha. Não fez isso. Fomos para as eleições. Iniciaram o primeiro, segundo, até ao 10º dia, simplesmente calado o presidente Ossufo. Esta pessoa não quer que o partido cresça. E quanto a isso, não há forma de coabitar. Não há como. Não podia continuar na comissão política ele a entrar ou a bajular, a bater palmas para uma pessoa que não contribua para o crescimento do partido. Pelo contrário, contribui para enfraquecimento, perca de posição, Quer dizer, isso é, no mínimo, seria eu traidor. Não é meu... Não. Portanto, está a dizer, no fundo, que o Ossufo Momade, neste momento, é um perigo para a Renamo. Não é um perigo, mas é uma pessoa que não se recomenda. O presidente Ossufo Momade não está em condições psicológicas, políticas, morais, de voltar a levantar a Renamo. Não há essas condições. Não tem essas condições. Vai falar para quem? Vai convencer quem, presidente Ossufo, neste momento? Não tem ninguém que pode convencer, dizer viva Renamo, vamos a... Não há a quem ele pode convencer. De tal forma que, reitero a ideia, factualmente, o presidente Ossufo já não é presidente. E nesse sentido. Mas há uma ideia, se calhar, que dizem que, bom, o Ossufo Momade, primeiro, é um referencial de estabilidade dentro da Renamo, até porque vocês da Renamo, depois de quase 30 anos de paz em Moçambique, começaram a resgatar essas coisas, chamarem os vossos presidentes de general. O próprio Djakama, que era um general, nunca o chamavam de general Afonso Djakama, mas o Ossufo Momade, eu acho que é o único político moçambicano que é chamado de general. Até Chipande, que deu o primeiro tiro, nunca ouvi dizer... Como é que é isso? Por que vocês começaram a resgatar essa coisa de general aqui, general acolá? Qual era a perspectiva de fazer, digamos assim, compensar as óbvias? Sim, em parte era compensar as óbvias, mas é muito difícil comparar com... O presidente da Câmara era chamado... O tratamento era velho.
era o velho. Mas mesmo fora, sabe você, Sim, o líder da Arnau. Internamente, Sim. nós era o velho. Sim. O velho. Bastava dizer o velho, Já sabia. que mesmo os mais velhos que ele tratavam dele do velho. Portanto, é assim. E quando entra o presidente o Sufo, entrou num momento crítico, né? Que é morte, ele tinha que encontrar uma marca. E esta marca que se encontrou foi este impulsionamento do general, enaltecer este lado da qualidade militar. E lembre-se, quando ele entra, toma o poder, Arnau ainda tinha armas. Era preciso trazer essa ideia de que, por ser general, vai conseguir trazer uma desmobilização e transição que pudesse levar o país para uma calminha que se desejava. Era isso. Infelizmente, não está a vingar isso. Não era nisso. Temos que fechar esse toque da Arnau para ver. Mas a questão que eu queria lhe colocar, só para fechar também, como é que avalia a questão do DDR, do ponto de vista do desempenho do Sufo Mahamat nesse processo? Correu bem? Teve a altura dos desafios? Como é que olha? Eu, quando estava na Comissão Política, este assunto foi sempre... A Comissão Política sempre era informada regularmente sobre isto e os relatores que tínhamos eram encorajadores. E mesmo quando há reuniões do Conselho Nacional, há também um informe. Desta vez houve. Desta vez não houve. Agora, o que me espanta agora é uma diferença muito grande entre os informes que tínhamos nas reuniões oficiais do partido e aquilo que é a reclamação dos visados, dos generais. Se for a perceber, o movimento subversivo que está a fechar as sedes, a maior parte é deste grupo. Do DDR. Significa que alguma coisa que não foi bem tratada. E eles são mais peremptórios. Dizem que quando as negociações iniciaram com o presidente da Câmara, haviam certas coisas que já tinham sido acordadas, dentre elas, quantos e quem iria para a polícia, quantos e quem iria para as Forças Armadas. Então, diz que o atual presidente desviou e trocou as pessoas, em vez das pessoas que estavam lá no terreno, entraram as pessoas que são da sua relação. E isso estavam nas cidades, e isso, de verdade, quando a gente ouve alguns nomes, é bastante triste, porque, como deve perceber, este dossiê sempre foi tratado com certa delicadeza pelo nível de sigilo e segurança que se exigiu. Mesmo a Comissão Política, o informe era numérico. Tantos vão para ali, não se dizia o nome das pessoas, e também não era muito, não interessava muito. Agora, quando algumas coisas vêm à superfície, ficamos com a ideia de que o presidente, na qualidade de comandante em chefe, cometeu erros graves ou crassos na indicação das pessoas. Não só na indicação das pessoas, nas negociações. Si. Eu lembro, Mateu, uma vez, o general Josefa veio cá a Maputo, pois não sei como é que depois ele não foi à polícia, porque a ideia era essa. Então, são situações mesmo tristes de lamentar quando se fala, quando a gente ouve, mesmo a quantidade ou o número de oficiais superiores. Mas é muito triste, é triste. Tudo indica que alguma coisa foi feito não como devia ter sido feito. Sim. E não traz alento para aquilo que se pretende. Agora, Dr. Gomes, o senhor foi deputado da Assembleia da República. Sim, 2 mandatos. 2 mandatos. Sim. Como é que olha para o atual debate parlamentar? Há muita gente que diz que o parlamento, pelo menos do lado da oposição, decresceu muito. Quer dizer, que avaliação faz? Bom, é muito difícil eu dar uma avaliação de uma posição em que eu estava. Tudo vai ser entendido como inveja. Inveja, porque não está lá,
porque quer que seja ele, fica muito difícil. Não é ético. A própria vossa bancada de qualquer das formas, está muito fraca. De qualquer das formas, Sim. o que eu poderia dizer é que a Assembleia da República, no seu geral, perdeu qualidade, perdeu interesse, perdeu aquela relevância que tinha, que os moçambicanos achavam que era uma das formas de se discutir os problemas dos moçambicanos. Não é só na Renamo, em todas as 3, 4 bancadas que estão lá, pode ouvir as intervenções que vêm do lado da bancada fraquíssimas, intervenções sem conhecimento da realidade, desajustadas, intervenções de nível de gente reles que, bom, é verdade que são representantes do povo, é toda a sociedade moçambicana, mas a própria Assembleia, no geral, baixou de qualidade. Não é questão de uma ou de outra bancada. Então, E quais são, na sua opinião, aquilo que a Assembleia, por exemplo, devia discutir como problema do país? Quer dizer, não aquele debate flanizado, o que acha que, neste momento, a oposição faz falta? Acha que quais são as pautas, na sua opinião, que a oposição, a esta altura, neste caminhar do nosso país, devia estar a colocar na mesa? Por exemplo, no caso do vertente da Renamo, estamos aqui a falar do presidente, mas mesmo o porta-voz também desapareceu, a secretária-geral também desapareceu. Como é que é isto? Não, as matérias discutidas em sede da Assembleia da República são de comando constitucional e, ao nível mais baixo, regimentais. É verdade que, em algum momento, o regimento é flexível porque indica espaço, por exemplo, para matéria antes da ordem do dia. Sim. Significa que ali as bancadas têm prerrogativas de trazer as matérias da ordem do dia mesmo. Por exemplo, hoje especula-se que há um cidadão moçambicano que foi preso em Portugal. Significa que uma bancada podia ter colocado essa questão hoje em sede da Assembleia da República. Sabe-se que houve, por exemplo, exames controlados por polícias com armas AK-47. Uma bancada pode colocar isso antes da ordem do dia para saber qual é o impacto de uma AK-47 na porta da sala de exame para uma criança de 13, 14 anos. E onde estamos a ir? Cria essas coisas. Não só, tem aquilo que se chama de duas figuras muito importantes, que se designam de perguntas ao governo e pedido de informação. Também permitem que as bancadas ou os partidos por via das bancadas possam efetuar requerimentos por escrito, enumerando uma série de questões com um certo labor, do ponto de vista de qualidade de informação que se exige, e o governo ir à Assembleia da República. Mas também tem uma outra quarta figura, que é chamada ou pedir um requerimento a solicitar o governo para uma matéria de caráter urgente. Então, isso tudo são ferramentas que permitem que a Assembleia da República, através das bancadas, possa exercer a política estadual, a política partidária, por meio da política estadual, instituições do Estado. Agora, eu não sei, tem lá uma direção, tem chefe da bancada, muito experiente, com 5 mandatos, parece. Tem lá o vice-chefe da bancada, parece com 6 mandatos, ou 5 também mandatos. Tem lá uma relatora com 3 mandatos, tem um porta-voz. Não sei qual é a razão da bancada não carburar para trazer matérias dessas que até são de interesse político, partidário, podiam ser chamar a atenção para a política estadual usando as instituições do Estado. Então, isso não é só na Renamo. É verdade que a outra bancada é relativamente nova, a experiência, todas essas coisas, mas a qualidade baixou bastante de ambos os lados e por conta disso a própria casa também vai perdendo. Fica só a questão formal, votou contra Bartelo. Mas pronto. E como é que o Magomesso olha para a situação de Cabo Delgado e agora de Nampula? Que é uma matéria que eu acho que a própria Renamo, pela sua legitimidade militar que construiu, serão daqueles temas que a Renamo, de uma forma permanente, estaria aqui a apresentar ideias, propostas. Como é que o membro da Comissão, do Conselho Nacional da Renamo, vê esta situação?
na ausência do posicionamento do partido, vamos ouvir individualmente os membros. Bom, a matéria de Cabo Delgado, a Renamo posicionou-se já em tempos idos. Eu lembro de uma declaração em que disse, se for necessário que a Renamo possa assessorar, já acho que passam 6, 7 anos. E a resposta que tivemos, eu lembro que estávamos na Assembleia, era que era difícil o jogador ser árbitro, que tivemos em sede da Assembleia. Eu lembro também de uma resposta que um dos membros do governo, bastante musculosa desnecessariamente, deu também uma bancada na altura, em que dava a entender que, para além da bancada do regime, nós outros éramos os parceiros dos terroristas, ok? De qualquer das formas, a situação é triste, deplorável, repugnante, reprovável, tudo que é negativo para o que está a acontecer em Cabo Delgado. Mas esta semana mesmo, ouvi acho que pela rádio, que o Gabinete de Informação Financeira, no seu relatório, consta que a maior parte do dinheiro que foi parar em insurgente foi por via de até entidades públicas do Estado que transferiram dinheiro para os insurgentes. A pergunta é, será que a forma ou a abordagem com que é atacado o assunto de Cabo Delgado é esta abordagem, ou tem que se encontrar uma melhor forma que possa ser mais holística, que vá mais para o fundo, para se perceber o que está a acontecer? Quando uma entidade governamental ou do Estado tem pessoas que também fizeram transferências para aquele grupo, quando um empresário licenciado é conhecido, tem NUIT e tudo, fez, e quando alguém que tem um cartão SIM que fez aquilo, este tipo de tudo cria até mais preocupação do que dizer que temos que pressionar o governo para um orçamento que torne as Forças Armadas mais pujantes. É necessário, mas fica muito difícil dar o orçamento ou a logística que as Forças Armadas de diversas coisas precisam, quando há um apoio que também vem de pessoas deste lado. Fica muito difícil de combater. E como é que olha para... Agora está-se a falar muito de Memba, por causa da situação dos deslocados. Sim. Como é que olha para a atuação do governador Nampula em relação a esta crise versus o secretário de Estado, tendo em conta as chamadas matérias de governação descentralizada? Como é que olha para esta questão? Bom, a questão do governador, a atuação do governador da província de Zambésia, de Nampula, o mesmo também diria, podia estender para o governador da Zambésia. São pessoas que, para mim, trazem a ideia original daquilo que Arnamo propôs, que seria um governador. O governador da província representa as pessoas de Nampula. As populações de Nampula. E quem está a sofrer são as populações de Nampula. Não faz sentido a população não ter tendas, não ter água, e vai lá um secretário do Estado a quem não foi eleito. Não faz sentido. De tal forma que, mais do que mais uma vez, o governo tem de cancelar o decreto que confere poderes extra-constitucionais ao secretário de Estado, porque está se provando que quem tem que governar é governador. Eu apoio. Ele que foi. A população de Nampula votou naquele senhor e ele que tem que responder perante o povo. Agora, tem que haver uma articulação de instituições de Estado? Sempre houve. Tem que acontecer. O secretário de Estado tem que estar underground, não tem como. Quem tem que dar o peito, quem tem que... É verdade que há um certo tipo também de... Não diria populismo. A ideia de que eu que devo aparecer, eu que devo ser visto, mas está feno, mas não no sentido para nós. O governador de Nampula, como dizemos, aqueles recados são para dentro do próprio partido de Frelimo.
Dizendo que, ei, senhores, colocaram-nos aqui, deixem-nos governar, porque nós que fomos eleitos. É um recado claro, direto para as hostes do governo. Acha que o presidente Chapo está a demorar a clarificar a situação, tendo em conta que ele prometeu no seu discurso de posse que ia esclarecer essas Ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo. O presidente Chapo encontrou o país numa situação bastante crítica. Nem ele, acho que talvez nos últimos dias é que já se sente presidente, porque a situação dele era mesmo crítica. Há muitos dossiês, de tal forma que ele, ao esclarecer, provavelmente nos finais do próximo ano, ou nos princípios de 2027. Mas a minha forma de ver, acho que ele será um dos bebês sem fora que vai precisar de ventilação, que vai nascer do diálogo. É um bebê que vai nascer e é de ir para... Como é que chama? Não acredita no diálogo. Não gostaria para dizer. É um dos bebês que há de ir para o berçário, né? Há de ir para o berçário, há de ser exatamente a questão da clarificação dos poderes entre o secretário de Estado, do nível quer provincial como distrital, e Mas acreditas no diálogo ou não? Só para fecharmos mesmo. Acreditar não tem como que está a acontecer. Agora, os resultados que ali advêm são sombrios. Não só pelo... A Arnamo está representada lá? Bom, a Arnamo está representada. A minha pergunta é, qual é a missão concreta ou a colocação que a Arnamo concreta está a levar? Tem questões bastante importantes que a Arnamo deve levar para a mesa de diálogo para serem clarificadas. Até aqui nós queremos que seja clarificado. As eleições distritais tomarão lugar ou não? A tomar lugar quando houve uma revisão constitucional inconstitucional que fomos pressionados a fazer para adiar sine die as eleições distritais. Qual é a posição de Arnamo perante este fato? Essa é uma das questões. Esta classificação de separação de poder. A questão da lei eleitoral. A minha pergunta é, o que é mais importante? É tornar transparente as eleições no país ou separação dos poderes do Estado como governador, presidente da República e primeiro-ministro? É isso? O que mais importa? Está visto que imagine que o presidente e o primeiro-ministro sejam os dois partidos. O que vai ser? O que nós queremos é isso ou é a transparência do processo eleitoral? Então, são essas questões que a Arnamo também devia trazer. Infelizmente, no Conselho Nacional que realizamos, foi um dos pontos que foi preterido por conta do tempo. Mas é uma discussão que deve ser levantada internamente e sermos informados o que a Arnamo está a defender no tal diálogo. Senão apenas é mais uma despesa que a Arnamo, para o Estado que a Arnamo participa, que não vai trazer um fruto desejável. Mas esperemos para ver, se não for mais um diálogo daqueles. Sem resultados. Sim. Dr. Magomisi, muito obrigado pela sua participação neste programa. Na verdade, nós temos tido muitas dificuldades de ter membros do Conselho, dos órgãos da Arnamo a participarem nos nossos programas, por razões que só eles podem explicar, mas era importante trazermos alguém do Conselho Nacional que participou no último Conselho Nacional para confirmar alguns dos receios que nós tínhamos de que a reunião não atingiu os objetivos que foram propostos, a agenda não foi cumprida, e por aí em diante. E pronto, vocês como militantes da Arnamo, melhor do que nós, saberão quais são os caminhos que levarão para que a Arnamo possa de fato retomar a normalidade. Porque neste momento a Arnamo, pelo menos naquilo que temos estado a ver nas sedes, não é um partido normal. Não é normal. Exato. Então, novo encontro fica marcado por uma próxima oportunidade. Boa noite, até a próxima.